Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo isso, mas é um prazer ter você aqui com a gente. Estamos começando mais um Orioncast. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, mas falando do Orioncast, não podemos perder a oportunidade. É um ambiente que conecta você ao mundo dos negócios. Vamos falar hoje de saúde, de grandes oportunidades. Hoje o bate-papo promete. Estou aqui com uma mulher exemplar na minha frente. Com muita força e propósito, ela chegou aonde ela está agora e provavelmente alcançará outros patamares, eu não tenho dúvida disso. Nutricionista, comunicadora, influenciadora, empreendedora, uma referência hoje no mundo dos negócios quando se trata de nutrição e bem-estar. Vamos viver a vida com equilíbrio, isso é muito importante, saúde é importante. Estou aqui com a Ana Carolina Laureano. E hoje o meu desafio não é pouco, não é para poucos, hein? Hoje o meu desafio é grande, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana, muito convidativo. Fica com a gente até o final, tenho certeza que será uma história inspiradora para você também, que está aí do outro lado da telinha. É uma conversa que para mim muito me agrada. Estou aqui com a mulher da minha vida, já são 4 anos juntos. Mas não vamos falar de amor aqui, não vamos falar... O papo é outro. Não é pra gente poder falar do nosso relacionamento, tá? Nós vamos falar aqui de empreendedorismo de negócios e eu tenho certeza que vai ser uma história muito bacana. Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, sempre muito importante a gente relembrar e reiterar aqui que nós estamos na Enjoy, um local onde conecta grandes empresários, onde conecta imersões, desafios para quem quer crescer, quer empreender. O Vander é um cara ímpar, né? Tá fazendo história aqui no Espírito Santo e, obviamente, alcançará lugares ainda mais distantes. Já fica aqui um convite, vai ter algum QR Code aqui nessa tela para você poder baixar o livro dele, o Máquina de Resultados. Então, para você que quer empreender, quer crescer o seu negócio, quer entender como que o seu negócio pode alavancar, catapultar, crescer ainda mais e alcançar patamares ainda maiores, esse é um ambiente perfeito para você, o Enjoy Work. Vem com a gente, vem com o Vander, vem com a Orioncast, que hoje o bate-papo promete. Vamos que vamos? Vambora. Tá preparada? Vamos. Hoje é sabatina, hein? Que isso, vambora. Vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo super incrível. Obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. De Tô verdade. feliz aqui de ter sido convidada, né? Esse momento único, primeira vez, inclusive, em um podcast, né? Olha. E esse desafio de estar aqui. Ai, então, agradeço muito, né? O Orioncast. Vai ser um momento desafiador, mas eu tenho certeza que a gente tem muita coisa aqui para conversar e agregar para outras pessoas. Sua vida é inspiradora, meu bem. De antemão, eu já te falo isso. Mas vai ser um bate-papo legal. Sem emoções aqui, hein? Pelo amor de Deus. Vamos começar pela primeira pergunta, que eu acho que, na minha visão, talvez seja uma das mais difíceis. Não é fácil a gente falar da gente mesmo, na verdade. Quem é Ana Laureano? Vamos lá. Ana Laureano é uma mulher apaixonada pelo que faz. Eu acho que quem me assiste ou quem me acompanha, quem está ao meu lado, percebe isso, né? Do meu amor pela nutrição. Eu falo que eu não escolhi a nutrição, foi ela quem me escolheu. Um dia eu fui impactada pela nutrição. Já fui a pessoa que precisou da nutrição um dia. Então, ter, né, visto esse benefício em mim da nutrição fez tudo mudar e me fez escolher a nutrição. Então, eu amo o que eu faço. Tenho 3 anos de formada, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje tem 3 anos que eu atendo, então 3 anos formada, 3 anos atendendo. Peguei o CRN, em uma semana já estava atendendo e executando aí essa profissão que eu tenho muita paixão. Que legal, que legal. Muito bom saber um pouquinho, nesse começo, né, de conversa, da onde você veio, né, o porquê que você escolheu de alguma forma a nutrição e como você falou, por que a nutrição te escolheu. Incrível. A gente sabe que é um mercado desafiador, mas a gente vai entrar nesse aspecto ainda, né, do mercado em si. Mas antes da gente entrar nesse tema, Ana, eu queria entender com você o seguinte. Olhando para trás, né, fazendo uma retrospectiva da sua vida, né, olhando aí para esses 3, 4 anos aí para trás, ou até mesmo um pouco antes, né, quando você entrou na faculdade, você olhando para aquele cenário ali onde você vivenciava e respirava, enfim... O que foi uma virada de chave na sua visão para que você tomasse uma decisão de seguir com a nutrição, seguir com a formação, né, em nutrição? Conta pra gente como é que começou essa história de verdade.
Certo, vamos lá. A nutrição, ela foi uma escolha que começou no meu pré-vestibular, ali, o período que eu estava estudando, né, para o vestibular. Eu escolhi a medicina a princípio, não era um sonho, mas eu decidi fazer medicina por influência mesmo do ambiente, né? As minhas amigas queriam fazer, eu acabei estudando em turmas de medicina e aquilo dali, o meio, né, influencia, claro. Então, eu acabei indo junto ali das minhas amigas, comecei a fazer o pré-vestibular, mas quando eu falo que a nutrição me escolheu, foi nesse momento também de foco nos estudos que eu falei, tá, por que não começar a me alimentar de forma mais saudável e começar a treinar? Eu era sedentária, me alimentava, né, mal, não comia salada, legumes, nada, não tive esse ensino desde a infância, então comecei isso por conta própria e já era, né, já estava ali com os meus 16 anos. Então, 16 para 17 anos. Então, quando eu comecei a me alimentar de forma saudável nesse período, eu entendi o impacto da nutrição. Então, até nos meus estudos, eu consegui estudar melhor, render melhor. Eu consegui acordar sem aquele peso, sabe, nas costas. E aí você sente a sua vida, assim, você sente aquela vitalidade. Eu falei, nossa, e aí você começa a pesquisar, começa a treinar, se sente bem no treino. E pesquisando sobre nutrição, sempre fui muito curiosa. Então, comecei a pesquisar sobre os alimentos, proteína, carboidrato, e por aí foi. E nisso, eu falei, tá, por que não a nutrição, né? Coloquei a medicina ali como primeira escolha no Enem e falei, por que não a nutrição também? Se eu passar, né, eu continuo estudando para medicina, que é o que eu quero, senão a gente continua aqui estudando. E aí, no meu primeiro ano de vestibular, eu passei, né, para nutrição na Federal. E aí eu falei, vamos entrar, né? E depois eu continuo estudando. Mas, na verdade, desde que eu entrei, eu nunca mais lembrei da medicina. Foi paixão à primeira vista. E eu lembro que muita gente foi saindo, né, do curso, realmente não se enxergou ali. Eu, desde o início, falei, cara, é isso que eu quero, sabe? Esse impacto na vida das pessoas. A nutrição tem muito poder, tem muitas áreas. E eu me encontrei verdadeiramente. Então, tudo começou com esse impacto da nutrição sobre a minha vida. E eu decidi conhecer mais, entrei para a faculdade e me apaixonei. Então, foi assim que eu escolhi a nutrição. Que legal, muito bacana. Você experimentou de alguma forma, mesmo sem saber com tanta profundidade, Nem né? imaginava, Como que mas uma boa alimentação, um mindset, digamos assim, pensando em saúde, como que isso impactou positivamente ali desde os primórdios, desde o começo. E aí, querendo ou não, foi nesse sentido que você falou que a nutrição meio que te escolheu, né? Exato. Porque você foi ali naquele embalo ali, foi sentindo, experimentando, muito legal, muito bacana. Exatamente. E você fala muito, Ana, sobre a importância, né, de ter liberdade, de ter independência. Você acredita que em algum momento dessa sua trajetória até o momento atual, teve alguma coisa, alguma pessoa, algum ponto que te inspirou para poder seguir nesse caminho? Teve alguma virada a mais, assim, que você, caramba, eu acho que realmente é isso que eu quero fazer? O que você, de fato, enxergou para poder chegar nesse momento que nós estamos agora e falar, caraca, é isso que eu quero pro resto da minha vida de verdade? Uhum. Teve alguma inspiração por trás, alguma influência? Ou foi algo mais interno mesmo? Foi algo que você mesmo enxergou ao longo desse processo? Certo. Eu acredito que, né, teve essa história toda aí por trás da nutrição. Então, quando eu entrei, eu me apaixonei verdadeiramente pelo curso em si. Mas, quando a gente fala sobre liberdade, independência, eu acho que isso vem muito lá de trás também, lá da minha infância, né? Eu cresci em um berço humilde, vamos dizer assim. Meu pai sempre foi muito trabalhador, até hoje sempre batalhou muito. Minha mãe sempre foi o braço direito dele, né? Hoje em dia eles não estão juntos mais, mas na minha infância eu cresci com os meus pais. Então, minha mãe era dona de lar e aí a gente, né, cresceu ali, não com dificuldade, mas sempre com as coisas mais contadas. E eu sempre tive esse desejo por liberdade, por conquistar as minhas coisas. Eu sempre quis realizar os meus sonhos. Então, eu acho que essa liberdade, essa independência veio lá de trás, né? Então, claro que teve a influência do meu pai também por ser batalhadora, e essa independência também ali, essa garra, essa força que veio da minha mãe. Então, eu acho que essa inspiração veio de lá também, veio do meu berço, né? Em querer ter o meu lugar no mundo e fazer acontecer. Acho que foi isso. Eu acho que essa inspiração, essa questão de liberdade, de independência, veio do berço mesmo, assim. Legal, bacana. Basicamente, o que você talvez quer externar com essas palavras, né? Quer informar com essas palavras, é que a veia
do empreendedor já tinha te mordido, né? A mosquinha do empreendedorismo já tinha te mordido lá atrás. Você não sabia muito bem como era isso, né? Exato. E, de alguma forma, isso foi se intensificando ao longo desse processo, fazendo com que você alcançasse resultados, assim, primorosos, né? Então, basicamente, você já foi mordida pela mosquinha do empreendedorismo lá atrás e, de alguma forma, entendeu que isso poderia ser uma virada de chave para sua independência, para você conquistar seus objetivos pessoais e profissionais. Então, isso é muito legal, muito bacana. E um pouco do berço, né? Como que é importante você ter o exemplo. E eu falo muito, né, que o exemplo arrasta. Exato. Então, você vê pessoas na sua volta que te inspiram, por exemplo, os pais, que já têm uma influência positiva na sua vida. E você vê aquilo ali, cara, poxa, é aquilo ali que eu quero pelo menos abraçar, é o mínimo que eu espero. E retribuir hoje. Perfeito. Então, basicamente, é o cálculo perfeito, né? O resultado perfeito para você alavancar. Muito legal, Exato. Muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Você comentou sobre o fato de você ter inicialmente pensado na medicina. É muito desafiador. A gente sabe que a concorrência na área da universidade é muito grande em todo o país. Uhum. Até por ser uma profissão muito visada, né? E aí você acabou migrando para a nutrição, mais uma vez, reiterando, poxa, se encontrou na nutrição. Exato. E, obviamente, tem empreendido com a nutrição, isso é muito legal. Já entendemos que houve realmente esse namoro entre você e a nutrição, então não foi nenhuma mudança de ideia, você meio que já começou ali, já muito feliz com a sua escolha, né? Não foi uma né? dúvida, foi uma segunda opção verdadeira, Verdadeira, assim, né? Muito legal, exatamente. E aí, como é que foi esse estalo? Aconteceu em algum momento de você analisar o que estava acontecendo à sua volta no âmbito da nutrição, tá? Rede social, Facebook, Instagram. E você, desde muito no início ali, já pensou talvez em performar nas redes sociais? Já era um desejo seu? Ou você olhou alguém fazendo ali, se inspirou e falou, cara, eu quero... Talvez isso aqui pode ser uma virada de chave. Uhum. É um funil que dá pra gente poder alcançar e seguir. Teve algum momento assim que você falou, cara, rede social? Uhum. E quando que você teve esse estalo? Já foi dentro da faculdade ou foi após sair da faculdade? Certo. Na verdade, quando eu comecei a me importar mais com a nutrição, que eu tive esse momento ali com a nutrição, a gente pesquisa de tudo, né? E rede social, Instagram, já tinha, né? Então, eu já pesquisava sobre isso na época. E tinham, sim, pessoas, nutricionistas, né? Pessoas... Hoje em dia, a gente tem muitos blogueiros que também falam sobre saúde. Então, acabava que eu também era influenciada por essas pessoas. Mas teve a Júlia Bergman, por exemplo, que foi uma nutricionista que eu seguia e eu acompanhava. E ela trazia muitas dicas e abria caixinha de perguntas. E isso começou, na verdade, na metade da faculdade, né? Então, ali na metade eu falei, por que não começar a compartilhar? E costumo dizer que eu gosto de falar, gosto de trazer, principalmente sobre assuntos que são relevantes para mim. E eu falei, vou meter as caras aqui nesse Instagram, só tinham amigos, eram poucas pessoas, uma média ali de 800 pessoas, mais ou menos. E eu comecei a compartilhar. E nisso, várias pessoas falaram, nossa, você fala tão bem, e nossa, essa dica foi tão importante, eu comecei a treinar por conta de você, comecei a me alimentar de forma mais saudável, passei a beber água, e aquilo dali eu falei, ok, as pessoas estão gostando, então vou começar a postar mais, né? E ali pra metade da faculdade, claro que tiveram também pessoas que julgaram, lá vai a blogueirinha, né? Mais uma, porque rede social é isso, né? Hoje, quem tá ali se destaca, essa é a verdade, e claro que vão ter pessoas também pra te julgar, mas eu percebi que os elogios, eles eram maiores, né? Os incentivos eram maiores. Então, metade da faculdade eu comecei e fui desenvolvendo ali um público, os vídeos foram alcançando novas pessoas e com isso, né, até o final da faculdade eu já tinha ali pessoas que me admiravam. Tanto é que as pessoas já me viam como nutricionista. Perguntavam qual o valor da consulta e eu nem formada era ainda, né? Então, quando eu me formei, eu falei... Tô formada, né? Vou começar a atender. Já tinham pessoas, claro, eu quero. Então, fez muita diferença a rede social, o Instagram, porque isso foi a vitrine, né? Para que as pessoas conhecessem a minha abordagem com a nutrição, o meu modo de pensar. E fez total diferença. Tudo começou, na verdade, na faculdade. Quando eu me formei, já estava ali meio caminho andado, vamos dizer assim, né?
você já estava, digamos assim, um pouco na frente das pessoas que não tinha ainda Começado feito, exato, né? Não em tinha rede feito social. ainda, não tinha tomado essa iniciativa, né? Exato. De enxergar nas redes sociais um potencial funil de aquisição, não deixa de ser, né? Hoje em dia, é fato que as redes sociais elas são muito importantes, elas geram muitos acessos, às vezes até a gente tem até que se policiar, né? Porque às vezes perde a mão um pouco, enfim. E tem muitos estudos também hoje em dia pensando nisso, né? Então, é muito legal você ter tido esse tino, né? De você já iniciar essa trajetória nas redes sociais, que foi o que, obviamente, talvez tenha sido a grande virada ali para você já começar saindo da faculdade, talvez com 1 ou 2 clientes, ou até mais que isso, né? Pacientes, no caso. Então, que legal. E aí, obviamente, você deve ter enfrentado muitas críticas, né? Aconteceu. Muitos haters, talvez, não sei. Aconteceu. Tiveram vídeos que viralizaram, né? E chegaram aí a 500 mil, 400 mil. E aí, isso daí vai para todas as pessoas, não somente as pessoas que me seguem, né? Então, tiveram críticas e elogios, mas a gente tem que saber enfrentar isso daí. Hoje em dia, se você quer crescer, você também vai receber crítica. Então, faz parte. Acho que todo empreendedor sofre um pouco disso, né? Não tem muito para onde a gente correr. Talvez qualquer pessoa que se desafie a fazer algo novo, que talvez não seja aquilo que os pais desejavam lá atrás, ou que às vezes não é algo que é tão aceito no ciclo social, e poxa, você vai fazer uma transição de carreira agora, nesse momento da vida, caramba, você já formou em uma coisa lá atrás, e agora imagina hoje você talvez entrando numa medicina, depois de tudo que você conquistou. Então são desafios muito peculiares, né, da vida do empreendedor. Acho que toda pessoa que se compromete a fazer algo assim que é inovador e que não seja tanto a regra do que respira naquele ambiente à sua volta, vai enfrentar olhares, vai enfrentar julgamentos, que foi provavelmente o que você passou lá atrás, né? Exato. No início, Perfeito. pode ter tido... Pode não, né? Aconteceu mesmo. Esse julgamento, esse olhar de pessoas que talvez esperavam um outro curso, esperavam uma outra profissão, mas depois vieram essas críticas já de pessoas que a gente não conhece, que a rede social faz isso, né? Mas acontece, não tem jeito. Eu acho que realmente o empreendedor, ele vai ter esse desafio em qualquer área que ele esteja, até porque para empreender, você tem que ser muito corajoso. Você tem que colocar a cara a tapa, né? Porque você está construindo algo que é seu, tem o teu nome ali, e é isso. Não é... Enfim, é diferente, né? Então, o autônomo, o empreendedor, ele vai ter esses desafios, mas eu acho que faz parte do crescimento também. Perfeito, perfeito. É essa a visão. Não tem muito para onde correr. E hoje, falando um pouquinho sobre rede social, hoje você tem quase 30 mil seguidores. Caramba, é uma quantidade considerável de pessoas ali que te seguem, né? É um compromisso importante, é um desafio importante. Eu diria até que é um dever seu, civil e como profissional, né? Ter tantas pessoas ali com olhares, né, diferentes. Você acredita que no momento em que você se encontra agora profissionalmente, né, no auge talvez, ou ainda para ser alcançado esse auge, acho que tem muita coisa para rolar debaixo muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, com certeza. Mas talvez alcançou um patamar muito interessante da sua profissão, né? E aí, você acredita que você já conseguiu construir uma comunidade, assim? Eu acho que é um desafio para pessoas que trabalham tanto com a imagem. E aí, você acredita que você já alcançou um pouco desse objetivo? Ou já alcançou, de fato, esse objetivo? Ou é um objetivo a ser alcançado? E como que você faz para poder trabalhar nisso? Qual que hoje é o seu segredo, talvez, para manter esse engajamento, vamos falar assim? Certo. Eu acredito que eu criei, sim, uma comunidade. Hoje a gente fala sobre nichar, né? Em rede social, em Instagram. E eu acho que eu consegui fazer isso. A nutrição, ela tem muitas vertentes. Então, eu foquei no meu Instagram, em rede social, para o emagrecimento, para a nutrição, para mulheres, apesar de também atender os homens, né? Mas eu nichei muito bem isso. E trago muito sobre a ideia de uma nutrição possível, com liberdade, sem terrorismo. Então, acho que tudo isso me fez criar realmente uma comunidade. Tanto de pacientes que defendem isso junto comigo, quanto de seguidores que defendem isso também. Então, eu cresci ali os quase 30 mil dos 800 que eu comentei, que eu comecei lá atrás. E tudo isso foi de forma orgânica. Então, quem tá ali é porque
porque verdadeiramente gosta do meu conteúdo. Foram pessoas que vieram de indicação de pacientes, de seguidores. Então, até então, nunca usei tráfego pago. Acho que isso é muito importante dizer também, porque você acaba levando, realmente crescendo por conta do seu conteúdo, né? Do que as pessoas vão consumindo e vai agregando. Então, eu acho que eu criei, sim, uma comunidade. Claro que a tendência aí é crescer, esse é o objetivo, né? Não pelos números, mas porque quero alcançar mais vidas, quero impactar mais vidas. E eu acho que eu criei, sim, essa comunidade de mulheres, sabe? Com foco em emagrecimento, sem terrorismo, sem aquela ideia de uma nutrição restritiva, que você pode isso, mas não pode aquilo. Não, mas uma nutrição leve, possível de seguir no dia a dia, sabe? Perfeito. Existe, portanto, um propósito por trás. Você quer, Sim. de fato, nutrir vidas, né? Mudar Exato. vidas. Eu acompanho isso um pouquinho no dia a dia, né? São 24 horas por dia junto, praticamente. Legal, eu vejo o seu empenho, eu acompanho. Você compartilha lá dicas do dia a dia, uma boa alimentação, receitas. Então, isso é muito legal. O bem-estar, como de fato a alimentação pode fazer muita diferença e, obviamente, uma diferença positiva na vida das pessoas. E como isso pode impactar realmente mais e mais vidas, né? E como você decide, basicamente ali, eu sei que são muitos conteúdos, você mesmo falou que são várias as vertentes que a nutrição pode trazer, né? Então, você compartilha dicas, receitas e por aí vai. Mas como que você decide o conteúdo em si? Você tem uma pessoa por trás que te auxilia? É algo que você se inspira em outro local ou como outro profissional? Às vezes vem alguma coisa da sua cabeça, é um pouquinho de tudo. Como é que funciona essa dinâmica dos conteúdos em si? Esse desafio dos conteúdos? Os conteúdos, assim, quando a gente fala em story, eu falo que a nutrição ela é muito fácil da gente comunicar, sabe? Quando a pessoa chega pra mim e fala, ai, mas eu não tenho inspiração. Não, tá errado. Alguma coisa tá errado, porque a nutrição tá em todo local, né? Você tá bebendo agora uma água aqui, a gente tem um cafezinho, tudo isso faz parte da nutrição. Então, a gente consegue abordar sobre esse assunto de forma muito fácil. E trazer isso no dia a dia. Então, o story é isso. A gente acorda, mostra que a gente vai treinar, mostra a alimentação, mostra a rotina em consultório. Então, eu mostro o meu dia a dia. E equilibrar isso também, porque eu acho que se eu trouxesse somente sobre a nutrição ali, talvez seria aquela coisa muito maçante. Então, eu busco realmente me conectar com as pessoas que estão ali. Eu acho que as pessoas, elas não compram somente a dieta, elas compram o seu estilo de vida. Então, eu gosto muito de trazer isso como se eu fosse realmente um exemplo ali, né? E verdadeiramente é isso que eu quero trazer. Então, em story é isso. Já no feed, os conteúdos, eles sempre vieram de inspirações, assim, de outros profissionais. Ou então, eu tô rodando ali o feed, né? O feed, o Reels ali, o explorar, e aí você vê aqueles vários conteúdos, alguns se repetem. Então, tem coisas que estão em alta, já tem outras coisas da parte da nutrição que você gosta, já tem outras que não. E colocar o seu toque ali, o seu jeito de fazer o conteúdo. Então, acho que é isso que faz diferença também. Por muito tempo, eu tive essa inspiração, né, em redes sociais e tinha ideias e já fazia logo, né, para poder trazer ali aquele conteúdo. Me inspiro também muito no que as pessoas perguntam. Então, caixinha de perguntas, no consultório, o que as pessoas mais perguntam ali para mim. Então, tudo isso é forma de criar conteúdos, né? De inspiração para os conteúdos. E hoje, na verdade, esse ano de 2025, acaba que chega um momento que você começa a atender e a rotina fica uma loucura e você pensa, caraca, tá faltando tempo para a gente poder pensar em conteúdo, né? Em se inspirar, em ser criativa. E às vezes você não tem tempo para poder ficar rodando o feed e se inspirando. Então, hoje em dia eu tenho a Natália, né? Que é a minha estrategista, então ela me ajuda em todo o conteúdo. Eu falo que ela é a minha cabeça, né? Que tá pensando ali, tá sendo criativa. Ela me fala, ó, essa aqui é a ideia. Então, hoje em dia, eu tenho um calendário de conteúdos, né? Que a gente conversa sobre aqueles assuntos e fala, ó, Nath, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. O conteúdo todo sou eu que faço, eu gravo, eu edito, eu faço tudo ali. Mas quem hoje é o meu criativo é a Natália, que fez toda a diferença, né? Para eu continuar produzindo. Então, a Natália hoje, ela traz essa parte de comunicação, né? Sobre criar mesmo uma comunidade. E ela tem me ajudado muito nessa parte de conteúdos. Então, hoje, ter ela comigo está fazendo muita diferença. Que legal, que legal. Então, realmente, chegou um momento, né? Um momento ali da rotina que, obviamente, você não consegue se dedicar mais sozinha e com tanto tempo e afinco para os conteúdos. E a gente sabe que realmente é difícil, né? Porque a rotina ela vai ficando maçante,
a sua carteira de clientes e de pacientes vai aumentando, você precisa se dedicar àquilo. Então, você precisa dividir o seu tempo para poder criar conteúdo. E criar conteúdo não é algo fácil. Para quem é dessa área, né? Para quem trabalha com conteúdos digitais, sabe que um vídeo de 1 minutinho, 30 segundinhos que você posta ali, você leva 15, 20, talvez até mais minutos ou até horas para poder criar aquilo ali. Exatamente. Porque você erra, tem que voltar, a imagem não tá boa, a luz tá ruim, e aí passa uma pessoa, fala por trás. Cara, é muito complicado. Exatamente. Então, você precisa meio que dividir isso aí. Obviamente que com o tempo você vai pegando a perspicácia, vai pegando a rotina, vai entendendo, vai se tornando um hábito. Não é fácil. Então, eu acredito que talvez hoje tempo seja uma das coisas mais complexas para você dentro da dinâmica do seu dia a dia. Não sei se eu estou muito equivocado, mas eu acredito que seja. Exato. Perfeito. Até porque, assim, né, o nutricionista, ele tem muitos papéis ali, não é somente atender. Ele tem que prescrever dieta, e aí você atende o paciente, e aí você cuida da agenda também. Hoje em dia eu tenho uma pessoa para poder fazer os agendamentos, mas no momento da consulta também, eu já agendo outros pacientes também. Então, eu tenho que postar em rede social, e vai para o WhatsApp, que às vezes está cheio de dúvidas de pacientes. Então, acaba sendo muita coisa. Então, ter pessoas, né, para poder te ajudar, para poder ser esse criativo, igual a Natália hoje é. Então, tempo hoje, para mim, realmente é algo que, enquanto eu puder otimizar, a Natália veio para isso. Então, ter esse criativo, pensar nos conteúdos. Então, eu precisava de alguém para isso. Então, exatamente por essa razão, pelo tempo, para otimizar, né? E eu consegui ali produzir. Perfeito. E outra coisa, a gente tem que lembrar também que a vida nas telinhas, né, do celular, às vezes não reflete a realidade por trás. Você tem, obviamente, a sua vida pessoal, as coisas que você precisa fazer, Exato. A sua rotina de vida pessoal, né? O seu ciclo social de sair com os amigos, seu momento de lazer. Então, a gente tem que lembrar também que tem os desafios do CPF por trás, né? O relacionamento com o seu namorado, seu esposo, enfim. Os seus objetivos profissionais que você compartilha com as pessoas. Então, isso é a parte do seu CNPJ, vamos falar assim, né? Exatamente. Da vida do empreendedor. Então, a vida não é aquela telinha que você rola ali, a mil maravilhas, aquela vida, poxa, que a gente vende como se fosse a coisa mais perfeita do mundo, e não é assim por trás dos bastidores, né? Exatamente. E até puxando um gancho nisso, dentro dessa sua rotina das redes sociais, você teve alguma pessoa ou algumas pessoas que de alguma forma te deram um feedback positivo? Eu acredito que não são poucos, mas que também você já teve os negativos, os haters? Alguma coisa que de alguma forma te abalou nesse processo todo? Bom, feedbacks positivos vários, né? Até porque a nutrição, ela é muito gratificante quando a gente percebe os benefícios. Já tive pacientes, pessoas que participaram ali dos meus programas de emagrecimento, que também já trouxeram resultados incríveis, tanto no físico, né? Para o emagrecimento, que é uma conquista verdadeiramente, mas também no impacto, né? Na vida daquela pessoa, que às vezes já não tinha mais vontade de viver verdadeiramente. É isso, né? Não tem mais vontade de viver, não tem energia, não tem disposição, e a nutrição te devolve isso, te devolve sua autoestima. Então, já tive muitos feedbacks positivos quanto a isso, e é muito gratificante. Eu acho que essa é a parte motivadora. Eu já percebi que, assim, tem dia que eu tô cansada, e aí chega aquele feedback. Parece que Deus fala assim, olha aí, né? Olha aí que tá valendo a pena. Então, é isso. Eu acho que esses feedbacks existem bastante. Quanto a hater, assim, acontece, né, em rede social, mas nada que tenha me abalado, assim, nada muito pesado também. Eu acho que isso, graças a Deus, nunca aconteceu, mas se acontecer também pode, né, pode existir. Mas feedbacks negativos, assim, de pacientes, enfim, isso nunca. Mas haters mesmo em Instagram e trazendo, sei lá, quem acredita nisso, não sei. Tipo, sei lá, postei que a batata inglesa tem menos caloria que a batata doce. E a pessoa fala, essa Nutri é Nutella, né? Mas, na verdade, é de fato menos calórica. Então, não tem por que debater uma pessoa que tá querendo ali só confusão, sabe? Então, nada que tenha me abalado, que tenha me deixado chateada. Eu acho que isso daí eu sei lidar bem. Que legal, que bacana. E, aproveitando desse mesmo tema, teve algum paciente ou alguns pacientes que te marcaram ao longo desses 3 anos já como Nutri? Nossa, difícil falar, porque eu acho que todos eles marcaram de alguma forma, né? Às vezes,
eu falo que os programas de emagrecimento foram bem legais, porque geralmente o desafio de emagrecimento, né, o Nutriana 21 dias, que agora mudou para Seca 21, então estamos no formato diferente aí desse programa de emagrecimento, que eu falo que ele é um propósito. Então, são geralmente 100, 150 mulheres ali reunidas no mesmo objetivo de emagrecimento. Então, quando a gente está ali naquele foco, a gente se ajuda, a gente se motiva. E no final, imagina, 100, 150 pessoas que passaram por aquela experiência. Então, tem aquela enxurrada de mensagens, né? Pessoas que mandam textões ali e trazendo, né, sobre a experiência. Então, nesses momentos, a Fabrícia, por exemplo, eu acho que foi uma mulher que marcou, não somente por conta do resultado dela, mas por conta da realidade dela. Foi uma mulher que começou pelo desafio, se tornou minha paciente, perdeu os seus mais de 30 quilos, mudou, assim, completamente a vida dela. E, assim, de fato, mudou a vida dela, né? Era uma pessoa que não conseguia andar direito por conta do sobrepeso. Uma pessoa que sentia dores porque um dia teve uma chikungunya e as articulações estavam doendo, mas foi a alimentação que desinflamou o corpo dela e hoje ela não tem mais dores. Então, foi uma mulher que realmente mudou de vida por conta da nutrição. Começou no desafio, se tornou minha paciente, está aí comigo já tem mais de um ano. Então, acho que o feedback dela, assim, foi bem transformador. Ela fala muito de Deus e ela fala, Carol, você tem... Isso é um propósito na sua vida. Você é abençoada. Ela fala, minha Nutri é abençoada, né? E eu acho que isso realmente mostra, assim, propósito para mim. Concordo com ela. Sua Nutri é abençoada. Maravilha. Você comentou sobre o desafio, né? Uhum. Legal. A gente pode abordar um pouquinho mais sobre esse tema? Podemos. Vamos lá. Você comentou que você tem um desafio, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse desafio. Você falou que antes o nome era Nutri 21 dias, não era isso? Nutriana 21 dias. Nutriana 21 isso. dias, perfeito. E agora você fez uma troca desse brand, digamos assim, fez um rebrand, né? Olha aí, ó, os empresários aí de plantão. Olha como é que é importante você ter uma pessoa por trás que dá esse gatilho. Então, você fez um rebrand aí do seu desafio, né? Que você já tem quanto tempo que você faz ele? Desde o início, tem 3 anos, né, que eu faço legal. o desafio. Que bacana, muito bom. E aí, fala pra gente como é que surgiu essa ideia do desafio, como é que foi pra você, impactar tantas vidas. Você falou que de 100 a 150 mulheres ali dentro desse desafio, caramba, é muita gente. De uma vez, E se quiser compartilhar um pouquinho de algum resultado que foi mais surpreendente, você comentou da Fabrícia. Da Fabrícia, né? Então, já é um exemplo, mas fala um pouquinho sobre o desafio, o porquê de mudar o nome, por que você enxergou a importância de fazer esse rebranding e alguma coisa que você tirou de positivo ali de algum paciente que surpreendeu um pouco mais além da Fabrícia. Fala um pouquinho pra gente. Certo. O desafio, eu falo que a nutrição no consultório ali é algo bem individualizado. Eu acho que é algo realmente que tem o seu valor. Todo mundo vai para o desafio, mas depois eu falo, vai para o consultório, porque é algo individualizado. Eu faço algo prescrito, personalizado, calculado. O desafio, existe ali um planejamento alimentar, uma lista de compras. Eu indico o que é melhor para o emagrecimento e isso causa muito impacto. Tem treino, então tem o personal, né, que está junto comigo. Hoje em dia é o João, então excelente profissional também que está ali trazendo os treinos para o desafio com níveis, né? Porque tem pessoas que estão em níveis avançados, outras já são iniciantes. Trago aulas dentro do desafio, então olha a diferença de uma consulta. Você está ali durante 21 dias aprendendo sobre nutrição. Então não é somente um plano alimentar. Você aprende muito ali a realmente desinflamar, quais são os melhores alimentos. Você não está pegando uma dieta e reproduzindo, você está aprendendo o porquê daquilo dali. Então a minha ideia com o desafio foi exatamente isso. Trazer uma transformação na mente dessas pessoas, a ponto delas falarem, não, peraí, eu tô comendo isso porque eu preciso disso. Isso aqui vai ter esse efeito no meu corpo. Então, é quase um curso, vamos dizer assim, porque ali tem muito conteúdo que em 1 hora de consulta, às vezes, eu não consigo entregar. Então, a minha ideia com o desafio foi exatamente essa. Foi trazer algo que a pessoa realmente passasse por ali e falasse, não, eu aprendi o que eu preciso. E não ficar naquele efeito sanfona. Então, por isso que eu falo, o desafio, ele é a porta de entrada. Depois você continua comigo no individual, porque vai ter coisas que a gente vai ter que fazer de forma mais personalizada, né? E por que eu mudei o nome para Seca 21? Eu achava que o nome Nutriana 21 dias, e pegou, né? Acabou que mesmo sendo geral, assim, generalizado, o nome ali mais amplo, mesmo assim pegou. As pessoas falavam, quando que vai ter o desafio Nutriana, né? Então, mas eu falava,
não, precisamos de um nome mais a cara do desafio, que não tenha o meu nome ali, mas que seja um nome que para realmente ser reproduzido, para ser a cara do programa e também trazer um nome novo, né? Até porque o Nutriana 21 Dias, ele começou lá na pandemia. Então, eu falei, vamos fazer um grupo aqui. As pessoas estavam fazendo muitas lives. E aí, tinha a Carol Borba fazendo de nutrição. Nutricionistas, né? A Nutrimaia fazia ali, por exemplo, com a nutrição, trazendo grupos de emagrecimento. Assim, grupos para a gente poder trocar, postar as refeições. Era isso, não tinha conteúdo necessariamente, nenhuma dieta. Era grupo para a gente se incentivar em uma pandemia, em um momento delicado e que as pessoas estavam realmente precisando de incentivo. Eu falei, tá, vou criar o meu. E eu era estudante de nutrição, tava ali no meu, acho que eu tava no 6º, já tava faltando um ano ali para eu poder me formar. E eu falei, vou criar esse grupo também. E eu queria isso, né, esse incentivo. Foi um incentivo para mim e para outras pessoas. Então, criei esse grupo de emagrecimento. Na verdade, foi nem de emagrecimento, foi de incentivo mesmo. Tinha pessoas que queriam hipertrofia também. Então, na pandemia, eu criei. E aí, depois as pessoas ficavam falando, quando vai ser o desafio da Nutriana, né? O desafio de 21 dias da Nutriana. E aí, peguei esse nome e virou isso daí. O nome que a gente fala, assim, no dia a dia e virou o nome do desafio. Então, eu queria realmente mudar para algo que fosse a cara do desafio. Então, Seca 21, porque é voltado realmente para emagrecimento e não somente um desafio, ele é voltado para a gente secar, para desinchar, para desinflamar, voltado realmente para o emagrecimento. Então, se hoje a pessoa ela quer ganhar massa muscular, não é o lugar para ela. É o lugar para você secar. Ali é o lugar para você secar. Então, por isso que eu mudei o nome aí para Seca 21. Perfeito, perfeito, excelente. Então já fica a dica aí, né? Fica a dica. Inclusive tem turma abrindo agora, né? De mais uma turma do Seca 21. O nome mudou, mas muita coisa mudou também. Então a gente tem todo fizemos um rebrand aí, como você disse, boa, né? Boa. Que tá trazendo muita coisa diferente aí para agregar ainda mais na vida dessas mulheres. Legal. E aí, obviamente, a gente vai falar das suas redes sociais, né? Mais pro finalzinho, mas, obviamente, as pessoas, né, que tiverem curiosidade de entrar, entender como é que funciona, conseguem te acompanhar lá pelas redes e lá vai ter o linkzinho de acesso e tal. Exato, beleza, exatamente. Show de bola. No link então... da bio ali mesmo já tem para você fazer sua inscrição, conhecer melhor sobre o desafio. Vale a pena, são 21 dias aí que, apesar de ser um desafio, né? Porque a gente tem algumas restrições, mas nada também muito exagerado, não é do meu perfil como nutricionista trazer restrição para você poder ter um resultado rápido. Perfeito. Não é isso, mas eu realmente te ensino. É o ambiente, eu falo que o ambiente do desafio ele é motivador e é isso que faz essas pessoas terem tanto resultado. E olha que legal que você está falando, até vou puxar um gancho nisso aí. Olha como o ambiente ele faz diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, falando sobre a nutrição, falando sobre como que a nutrição pode ser uma vertente, um caminho, uma trajetória para você empreender, né? A gente tem que entender que, basicamente, todas as pessoas elas saem de casa hoje com a busca de comprar alguma coisa ou de vender alguma coisa. No final do dia, alguém comprou, alguém vendeu. Exato. Então, basicamente, é o que a gente vê aqui na Enjoy. Então, vamos aproveitar mais uma vez o gancho para poder falar sobre a Enjoy, do Vander Miranda, hoje o cabeça aqui da Enjoy. Mais uma vez vai ter o QR Code aqui em algum lugar dessa telinha para você poder baixar o Máquina de Resultados, escrito pelo Vander. Já tive a oportunidade e o prazer de ler. Faz muito sentido para você que é empreendedor, que busca se desafiar, busca estar em ambientes que você respira negócio, compartilha desafios e queira, mais uma vez, catapultar, crescer com o seu negócio, envolvendo aí, obviamente, pessoas que já enfrentaram o mesmo desafio ou que possam te dar aquele insight para você dar uma bela virada de chave. Então, fica o convite. Aqui é um ambiente para você estar e crescer. Fechado? Excelente. Nutriana Laureano. Vamos lá, minha querida. Eu quero que você fale com a gente o seguinte. Você fala muito sobre alimentação sem terrorismo, correto? Eu acho legal esse termo. É um pouco forte, mas é legal esse termo. Por que você acredita que esse tipo de abordagem talvez seja um diferencial seu, né? E por que isso, de fato, diferencia o seu trabalho de outros profissionais? Eu sempre defendi que a nutrição, ela não pode ter uma vertente. Ela é low carb, ou é um jejum intermitente. Hoje em dia, as pessoas, elas utilizam muito disso, né? E eu nunca gostei dessa... Eu acho que a low carb, ela existe sim, ela é legal para um certo paciente, o jejum vai ser legal para outro, mas não tem como eu defender um único caminho para a gente poder trazer ali como
único para todas as pessoas. Então, o fato do terrorismo alimentar é porque muita gente acaba botando terror em cima de algum alimento, né? Ah, o pão é o vilão, ou você não pode comer um doce, o açúcar é proibido e por aí vai. Então, tudo isso traz esse terror em cima de um alimento. E não existe isso, né? Hoje em dia, eu acho que o que faz meus pacientes terem resultado a longo prazo e conseguirem estar ali realmente mudando a vida deles, não fazendo uma dieta agora e depois acabou, você não tem mais resultado, aquele efeito sanfona, é exatamente sobre a gente conseguir equilibrar, trazer o meio termo, né? Sobre a gente nutrir vidas, mas com equilíbrio. Por que que dentro de um contexto alimentar em que você come salada, frutas, vegetais, não pode ter um chocolatinho ali após o almoço? Que impacto isso daí vai ter na vida dessa pessoa? Encaixado de forma estratégica, na quantidade certa, no momento certo do seu dia. Eu acho que a nutrição é isso, sabe? Não é colocar terrorismo. É você saber encaixar esse alimento no momento certo. Se essa pessoa ela não tem doença celíaca, por que ela não pode comer um pão? Né? Então, uma pessoa com doença celíaca, aquilo dali vai ser inflamatório. Para outra pessoa, não. Então, eu como pão no meu dia a dia tranquilamente, consigo ter meus resultados, meus exames estão todos em dia, então por que que não pode, né? Então, esse terrorismo em cima dos alimentos, mais uma vez, a alimentação ela é individualizada, cada ser humano ele é único, então o nutricionista tem o papel de entender, você pode isso e aquilo dali não, mas o terrorismo em cima de um alimento é algo que eu sempre defendi que não deveria acontecer. Então, acho que é isso, eu acho que mostrar também do que eu vivo, né? Se eu falar que eu não como nada, que a minha vida é só comer salada, vegetal, batata doce e ovo cozido, é mentira, né? Eu como isso na maior parte do tempo, mas eu também me permito outros alimentos. Então, é sobre a gente entender o que valeria a pena para o resto da vida. O que você se vê fazendo hoje na alimentação que você fala, ok, eu consigo viver disso. Agora, uma alimentação restritiva e que você não pode os alimentos, você não vai conseguir fazer aquilo dali para o resto da sua vida. Faz total sentido, concordo plenamente. E uma coisa que eu acho que é muito legal do seu trabalho, Ana, você realmente influencia, você direciona os seus pacientes não apenas para uma boa alimentação, claro, de acordo, como você bem falou, uma alimentação personalizada, feita sob medidas para aquele paciente especificamente, mas você também incentiva muito o treino. Uhum. Eu acho isso muito legal, né? São duas coisas que se casam muito. E como que você sente, assim, no seu dia a dia, que as pessoas, elas ouvem isso e como que elas se deparam com a notícia de, olha, não é somente alimentação, você consegue enxergar que é um mix de coisas? Uhum. Como que você sente que esse enfrentamento, porque, convenhamos, não é muito fácil você falar, olha, bota uma roupinha de academia e vai pra academia. A gente sabe que é difícil, mas você tem a sua abordagem no momento de incentivar, você faz alguma coisa de diferente, você mostra os seus próprios resultados ou os resultados talvez de outros pacientes para dar esse incentivo a mais. Uhum. Como que você dá esse gatilho para o paciente lembrar que, olha, não é somente alimentação, você também tem que cuidar do corpo, tem que ir para uma academia, buscar um profissional. E aí eu já queria fazer uma segunda pergunta depois da sua resposta, porque é mais ou menos nesse mesmo tema. Mas fala aí pra gente. Sobre atividade física, né? Eu falo que eu não sou personal trainer, que às vezes o pessoal, os pacientes, né, chegam ali querendo saber de treino e tal. Eu falo, não sou, mas eu sou a melhor amiga dos personagens. Porque eu defendo realmente o treino, ele ser aliado de uma alimentação e a gente conseguir os melhores resultados. Então, o que eu trago ali de abordagem se você encaixar o treino, você vai ter um resultado acelerado, né? A gente vai conseguir, o ambiente ele te molda. Então eu falo, se você tá treinando, aquele treino, aquele ambiente, ele vai influenciar você se alimentar bem. Pensa comigo, se você começa o seu dia treinando, você vai querer estragar tudo durante o dia e comer besteira? E se você se alimentou bem, você também vai ter energia e disposição para o treino. Ah, mas hoje eu não tenho vontade. Vá assim mesmo. Calma que a sua alimentação ela vai te dar a energia que você precisa para isso, né? Então, uma coisa complementa a outra. E a saúde, né? Eu acho que a nutrição, apesar da estética, do resultado acelerado, a saúde, ela vem em primeiro lugar. Então, o treino, ele é pensando também no futuro, em fortalecimento, em você conseguir ali realizar atividades no seu dia a dia, em você conseguir ter um bom rendimento no seu dia a dia. Então, o treino, ele também faz parte em você ter saúde, né? E uma coisa é link ali com a outra. Então, essa abordagem eu sempre trago em consultório. Não falo somente sobre nutrição, eu falo sobre o impacto também. E aí eu tento fazer esse paciente entender o motivo, né? E não somente falar para ele, você tem que botar a roupa e ir, porque tem que ir. Não,
mostro para ele o porquê. Eu faço ele entender o motivo daquilo dali. Perfeito, perfeito. Entendi, ficou extremamente claro para mim. Faz muito sentido, realmente. E já na segunda pergunta que eu iria fazer, nessa sequência, ao longo do seu processo como Nutri, você teve parceiros que te ajudaram a chegar onde você chegou, no sentido de, como você falou, poxa, os personagens são meus parceiros. Você fez parceria, por exemplo, com marcas que te auxiliaram nesse movimento. Como que foi essa aproximação com outros profissionais ou marcas, por exemplo, ou produtos que seja, que de alguma forma você enxerga que ajudou muito nesse momento? Como é que foi isso para você? E já aproveitando o gancho, serve até como uma dica. Então, se você pudesse dar uma dica nesse sentido, talvez para profissionais autônomos ou nutricionistas que estejam vendo você agora, como que essas parcerias no começo, no meio e quem sabe até o final da carreira, né? Como que isso pode motivar, fazer um diferencial para alcançar resultados mais consolidados, né? Essa parte de parceria ela é muito importante, tanto de você entender qual é o profissional que você quer do seu lado, né? Porque hoje em dia, rede social, você tá ali e as pessoas elas buscam por parceria, mas você tem que entender o que você quer também ali do seu lado. Mas tiveram, sim, profissionais que fizeram diferença, que agregaram, né? Que somaram ali junto comigo. Então, o Léo Colares, né? O próprio Ricardo, que hoje é o meu personal trainer, o João, que hoje é o personal do meu desafio. Então, foram profissionais que somaram junto comigo. E a gente também, eu trouxe pacientes meus para eles cuidarem, e eles trouxeram também alunas deles para eu estar cuidando. Então, a gente ter alinhado os pensamentos, a gente conseguir olhar ali o caso do paciente, a gente falar, vamos cuidar dele dessa forma? Então, a gente alinhar os objetivos também com o paciente, com o cliente, e não somente o benefício entre nutricionista e personal, dele me treinar, ou dele me passar um treino. Então, acho que a parceria, ela tem que vir também pensando ali no paciente, né? E marcas também. Então, tiveram marcas de roupas de academia, né? Que eu fiz parceria, que eu tenho parceria até hoje. Então, a Martier, a The Box, né? A Lola, são marcas que hoje estão comigo, que também têm esse propósito, né? De vestir e de ter autoestima, de vestir uma marca que te dê liberdade, te dê conforto e você consiga fazer um bom treino, né? Então, eu acho que essa parte de parceria ela é muito importante, mas também entender o propósito daquela marca ou daquele cliente, daquele profissional, para você poder fazer uma parceria consolidada, né? E não somente fazer por fazer. Mas é muito importante, a gente consegue crescer juntos. Perfeito, perfeito, muito bom. Ou seja, unidos somos muito mais fortes. Somos muito mais fortes. Perfeito, excelente, muito legal. Falando um pouquinho agora, Ana, sobre futuro, segurança, eu queria que você explanasse aqui pra gente, falasse um pouquinho sobre como você, como profissional autônoma, né, uma profissional liberal, como que você enxerga a importância de se planejar financeiramente, porque acho que falar de dinheiro é uma coisa importante, a gente precisa criar aqui criar, na verdade, não, a gente precisa quebrar alguns tabus, né? E falar de grana é um deles. Todo empresário gosta de ganhar dinheiro, mas, obviamente, ele precisa se planejar e, por trás, ter bons profissionais, já que talvez não seja da expertise dele se planejar, é muito importante. Concorda comigo? Legal. Então, como que você, hoje, tem se planejado financeiramente? Existe alguma pessoa por trás que te auxilie nesse sentido? E como que você pretende, como que você se enxerga talvez no seu futuro, nesse sentido também? Mais pro lado financeiro agora. Certo. Eu acho que o planejamento financeiro, ele traz liberdade, né, para o empreendedor, para a pessoa, para o profissional autônomo, porque se você não tem planejamento, não adianta nada você ter talvez ali uma agenda cheia, se você não sabe o que entra, quanto que sai, se você não tem planilha daquilo dali, você acaba não tendo essa liberdade, você acaba não tendo noção financeira, né, e aquilo dali traz muito mais segurança para você. Então, acabou que eu não tenho hoje um profissional que me ajude com isso, né? Tô procurando, inclusive, eu acho que essa parte ela é muito importante, mas eu tenho, sim, noção do que entra, do que sai, eu tenho planilha, né? Eu faço ali todo um planejamento, eu sei
o meu faturamento, eu sei o que eu vou reinvestir. Então, tudo isso aí eu faço. Hoje busco realmente uma pessoa para estar ao meu lado, porque entra na mesma história da estrategista, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue ser a cabeça que está pensando em tudo. Então, tem mês que a gente tem tudo organizado, planejado, bonitinho. Já tem mês que a gente fala, nossa, precisava ter melhorado aquilo dali. Mas o planejamento, ele sempre existiu, desde quando eu comecei, né? Então, eu acho que não necessariamente uma educação de berço, mas uma noção de eu preciso organizar isso daqui. Eu preciso saber quanto que está entrando, né? Quanto que eu estou ganhando ali por mês, quanto que eu tenho que reinvestir. Então, eu tenho essa noção, mas hoje eu preciso, né, de alguém para poder realmente cuidar dessa parte, porque sozinho a gente não consegue, né, andar e ir mais longe. De uma forma, talvez, que você queira dizer com um pouco mais de profundidade. Exato. Pensando, talvez, não apenas no agora, mas também no futuro, né? No futuro, exato. Nas questões de família também, querendo ou não, né? O que a gente vai construir juntos. Exato. E no que diz respeito à parte de proteção financeira, a gente sabe que a vida do empresário, a vida do autônomo, a vida que é desafiadora, e a gente hoje vive, querendo ou não, no mundo de muitas inconstâncias, né? De muitos imprevistos, né? São várias as coisas que podem nos acometer. E, obviamente, por sermos profissionais autônomos, por sermos nossa empresa, né? Que a gente brinca, obviamente a gente precisa se cercar de ferramentas de segurança. Porque se algo acontecer com a gente precisa ter os pilares financeiros ali para poder sustentar a gente e nos alavancar no momento de um desespero, se alguma situação de imprevisto bater na nossa porta. Hoje você tem um Life Planner na sua casa, que é quem vos fala. Só que, obviamente, que a sua consciência em relação à parte da proteção financeira, através de, por exemplo, uma pólice de seguro de vida e em vida, ela veio desde muito cedo. Talvez até mesmo antes de eu te conhecer. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, quando você, de fato, ingressou na nutrição e olhou ao seu redor, poxa, será que eu posso me cercar de garantias diferentes, além do meu próprio esforço? Porque, caramba, hoje o que me faz levantar da cama todos os dias, fazer o que eu faço com muita dedicação, com os desafios que eu enfrento, é minha saúde. Exato. Eu trabalho com saúde. Você trabalha com isso, você muda vidas através disso, né? Só que a gente sabe que, sem saúde, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Os desafios, eles acabam ficando até maiores, ou até mesmo até difícil a gente sair dessa situação. Então, como que você enxerga para um profissional liberal, seja da nutrição, seja um empresário, um profissional autônomo em geral, a importância dele se cercar de proteções financeiras, né? De ferramentas de proteções financeiras. Como que você enxerga isso? Certo. Eu acho que essa proteção financeira, né? Não pensando mais em planejamento estratégico ali de finanças, mas essa proteção financeira verdadeira com o seguro de vida, né? Que, na verdade, ele é de vida e em vida. E aí traz aí essa parte dessa proteção. Eu acho que é uma forma do profissional ele ser inteligente, sabe? Eu acho que uma pessoa que ela tem um planejamento, que ela tem um seguro de vida, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que está pensando no futuro, porque de fato, como você falou, a nutrição ela tá ali para poder te deixar com mais saúde, proteger a sua saúde de certa forma, mas você não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Infelizmente. Então, a gente tem que se cuidar para que a gente fique bem, que a gente viva bem, mas a gente também tem que se precaver, né, do que pode acontecer no futuro, de incertezas. Então, é uma proteção tanto para mim, né, já que eu sou uma profissional autônoma, quanto para minha família também. Então, pensando aí no futuro, em proteger, né, a quem eu amo. Perfeito, perfeito, muito bom. Resposta curta e direta, excelente, maravilha, é isso mesmo. Preciso concordar com 100% que você falou. E estamos basicamente chegando aqui aos nossos finalmente. Foi um bate-papo massa demais, cara. Muito legal, uma honra da minha parte estar aqui com você. Meu amor, né? Minha namorada, minha futura esposa, mãe dos meus filhos. Olha que responsabilidade. Mas para mim está sendo um orgulho mesmo estar aqui com você hoje. Conhecer ainda mais a sua história. E eu queria que você, de alguma forma, pudesse dar um recado final, né, para as pessoas que estão te ouvindo, pode ser em relação ao lado pessoal, ao lado profissional, ao lado que você quiser falar, fica à vontade. Então, o que você diria aí para os profissionais, os empresários que estão nos assistindo agora? Qual que seria talvez um recado que você gostaria de deixar aí para
para as pessoas? Acho que o recado que eu traria para o empreendedor, para o autônomo, né, para os empresários, seria que não existe um momento perfeito, né? Não existe a gente buscar o time perfeito. Eu acho que o momento é o agora, né? E às vezes a gente busca muito ali por estar no momento certo, no lugar certo, e isso na verdade não existe, né? Então eu acho que a gente cresce no caminho, a gente constrói no caminho. E a diferença entre você ter resultado de quem está fazendo, né, é a ação, né? De quem está parado, de quem está fazendo, você ter resultado é a ação. Então é você fazer de acordo com o que você tem agora, é sair do lugar, é se movimentar e correr atrás, né? Porque isso aí a gente não tem ninguém que vai fazer pela gente. Que privilégio te ouvir. Sua história de vida é incrível, meu bem. Parabéns por se desafiar todos os dias a ser uma mulher empreendedora, que não é fácil no mundo que a gente vive, no mundo machista, um mundo ainda muito patriarcal, né? Mas você é um organismo vivo de exemplo. Talvez para muitas mulheres, talvez não, tenho certeza, para muitas mulheres, você passa a imagem de uma mulher muito forte e eu sei que você é. Então, você é inspiradora. Eu amo muito a sua vida, amo muito a sua trajetória. Me sinto privilegiado de ter você ao meu lado. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aqui foi agraciado com um pouquinho da sua história de vida, os desafios que você enfrentou. Eu espero que você ilumine cada vez mais vidas e possa inspirar cada vez mais vidas e possa impactar cada vez mais vidas, sejam de mulheres ou de homens, de quem surgir na sua frente. Você é necessária, inclusive para mim. Eu queria aproveitar a oportunidade de deixar um presente para você. Eu acho que veio no momento mais apropriado possível entregar a sua apólice, a sua proteção financeira e, querendo ou não, a nossa, não deixa de ser. Verdade. É uma honra para mim poder proteger o seu presente, o seu futuro, proteger a sua família, minha sogra, meu sogro, meu cunhado. Então, fico muito feliz, obrigado muito pelo seu tempo de disposição nessa correria maluca do dia a dia. Mas, para quem ainda não conhece com profundidade o trabalho da Ana, fica aí o convite, né? O @NutriAnaLaureano. Laureano, só para ficar fácil aí para a escrita, é Laureano. Laureano. Isso. Beleza, pessoal? O Instagram dela fica aí como um convite para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho incrível que essa mulher faz. Uma nutricionista que literalmente nutre vidas. Fechado? E vai lá, compartilha as dicas dela, as receitas que ela faz, que, olha, eu digo, assim, com propriedade, são maravilhosas. Você aproveita, né, das receitas. Eu aproveito muito. Os desafios, como ela falou, vai ter um desafio muito em breve, para vocês poderem conhecer um pouco melhor o trabalho dela, participar do desafio, se desafiar. Eu acho que a vida do empreendedor, de quem está nos assistindo agora, é um eterno desafio, não deixa de ser. Viva de forma mais leve, mais saudável com essa profissional incrível. Comenta, compartilha esse vídeo que você acabou de acompanhar. Espero que vocês tenham gostado do nosso Orioncast de hoje. Mais um episódio maravilhoso que eu tive a honra e o prazer de fazer. E ficamos por aqui, muito orgulhoso, muito feliz de entrevistar essa mulher maravilhosa, o amor da minha vida. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta e vamos à próxima. Próximo episódio, não saia daí. Tamo junto.